E amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? A gente sabe a gravidade, a gente sabe os malefícios que o cigarro traz para a saúde das pessoas. Mas mesmo sabendo de tudo isso, tem muita gente ainda que fuma, tem muita gente que até tenta, mas não consegue largar esse vício. Uma ferramenta que pode ajudar bastante, que está bem alta nesse momento, é a hipnoterapia. E a gente convidou o Bruno Cardoso, que trabalha com isso e tem já experiências com pacientes que conseguiram, sim, vencer essa batalha, conseguiram largar o cigarro e agora passaram a ter mais saúde, mais qualidade de vida. Bom dia, Bruno, tudo bom? Olá, bom dia, Juliana. Prazer estar aqui com você. Eu fico muito feliz de a gente estar abordando esse tema, porque realmente ajudar as pessoas a parar de fumar é uma grande missão que eu tenho na minha vida. E a gente tem, assim, grandes resultados, né? E espero partilhar um pouco disso com vocês hoje. De que forma a hipnose ajuda, Bruno? Como é que é essa atuação da hipnose nessas pessoas que querem parar de fumar? O que é que elas precisam fazer? O vício do cigarro, ele se baseia normalmente em 3 pilares. Ele tem um pilar psicológico, né, algumas coisas que levam a pessoa a querer fumar. Né? Normalmente esses pilares eles começam a ser fundamentados na adolescência, né, nas primeiros contatos que a pessoa tem com o vício, né, com o cigarro em si. E o outro pilar que a gente trabalha muito bem é o pilar comportamental. Né? Algumas pessoas, elas às vezes até, de repente, se você tiver contato com alguém que fuma, a pessoa tem um cigarro aceso e ela acende outro, nem se lembra que tinha um aceso ainda, que ainda estava lá queimando, e a pessoa acende um atrás de outro e nem percebe. Por quê? Porque é um comportamento. Às vezes bota o cigarro aqui no bolso da camisa e está conversando com alguém, bate no bolso, aí percebe o cigarro, aí já vai e acende, nem queria fumar, mas já meio que automático. Né? E o terceiro pilar é a dependência química. Né, que essa dependência química, quando a gente consegue isolar a dependência psicológica e a dependência comportamental, a dependência química a gente consegue trabalhar ela ou de forma, digamos assim, não invasiva, né, trabalhando só com a parte da hipnose, mudando alguns comportamentos, a pessoa consegue restaurar isso, ou a gente faz uso do adesivo de nicotina, que aí a gente vai dosar direitinho para a pessoa e a pessoa vai usar o adesivo durante aquela sequência no esquema que tem. Então, assim, basicamente é isso. A gente vai trabalhar o pilar, vai atacar de frente com o pilar psicológico e de frente com o pilar comportamental. E isso ajuda bastante, né? Porque, assim, um dos maiores problemas de quem tem um vício é que ficam com abstinência, né? E essa abstinência é muito forte. E quando a gente trabalha desse jeito, a gente consegue tirar essa, digamos assim, esse malefício da abstinência. A pessoa consegue conviver, de certa forma, melhor com isso. É bem interessante. A hipnose vai diretamente no comportamental. E em quantas sessões é necessário? Varia de pessoa para pessoa? Porque tem muita gente que acha que vai na primeira sessão e já vai sair dali sem essa vontade, sem esse desejo de fumar. E não é bem assim, né, Bruno? Não é bem assim, não. Mas, assim, a gente trabalha fazendo uma avaliação, uma sessão de anamnese, e essa sessão é um pouco mais demorada, mas a gente trabalha, conversa bem com a pessoa, até para a gente ter noção exata se a pessoa realmente quer parar de fumar. Né? A gente tem exemplos que ainda não aconteceram comigo, mas colegas meus trabalham também com essa área, de que o rapaz chega no consultório e diz que quer parar de fumar e a gente tem que saber exatamente o porquê que você quer parar de fumar. Se você tem uma boa justificativa, digamos assim, para parar de fumar. E a pessoa diz, não, é porque minha esposa quer que eu pare de fumar. Aí, para encurtar a conversa, a gente chega para a edição. Então, faz o seguinte, querido, olha, quando você quiser realmente parar de fumar, você volta, porque aí você vai estar perdendo o meu tempo e o seu dinheiro. Né? E aí a gente resolve isso quando você realmente quiser parar de fumar. Então, a gente precisa que a pessoa queira parar de fumar para que a gente possa fazer a abordagem. Mas, depois da avaliação, que a gente identifique, o protocolo, ele segue 3 sessões, que pode ser no mínimo 3 e no máximo quantas sessões forem necessárias. Então, no meu caso, normalmente eu vendo o resultado. Eu vendo para a Juliana querer parar de fumar, eu vendo o resultado. Juliana, você vai parar de fumar, ele custa tanto. Se eu vou ficar com você 3 sessões, se eu vou ficar com você 7, 8, 10, 20 sessões, aí a gente resolve. Mas normalmente não passam de 6 sessões. Normalmente. Eu tenho um caso que para mim foi muito emblemático, meu primeiro paciente, que ele fumava há 34 anos. Então era uma coisa assim que ele já tinha sequelas físicas, por exemplo, os dedos dele já tinham queimaduras do cigarro, entendeu? Ele já tinha perdido alguns dentes, tinha colocado prótese e tudo mais. Então era uma pessoa muito, digamos assim, sequelada por conta do vício. E essa pessoa parou de fumar com 3 sessões.
E isso foi muito bacana, sabe? Isso é uma coisa assim que eu tenho uma referência muito bacana desse caso, uma pessoa que me marcou muito, eu tenho muito carinho por ele. E há pouco tempo ele me mandou uma mensagem agradecendo mais uma vez, que lembrou como era e que tal, e como ele está bem hoje, enfim. Então são coisas bem bacanas mesmo, mas aí existe um protocolo, esse protocolo no mínimo 3 sessões, na verdade 4, porque se você contar com a avaliação. Tem muita gente também que tem receio de hipnose. Eu não vou, eu não quero ser hipnotizado, não sei o que é que vai acontecer lá. As pessoas têm medo, né, Bruno, de se submeter à sessão de hipnoterapia, até porque a gente vê aquela hipnose de palco, aqueles shows, e as pessoas têm medo, têm receio de ir e se entregar à sessão. E é importante o querer, como você falou. Então, assim, fala um pouquinho dessa relação, como é que é esse momento da hipnose. A pessoa fica consciente, né? É importante falar isso. Sim. E em que pontos vocês atuam para que realmente esse comportamento seja alterado? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, é o grande bloqueio que todas as pessoas têm, é o medo de ir para a hipnose, porque pensam que a gente vai dominar a mente daquela pessoa, né? Que aquela pessoa vai ficar sob o meu domínio, e aí a gente tem, infelizmente, o cinema, com toda a ficção do cinema, prestando algum malefício nesse sentido, porque aí você assiste filmes como, por exemplo, Jason Bourne, né, que é o cara por métodos de hipnose, com algumas drogas, a pessoa fica alucinada ali para matar, para fazer, enfim. Então, assim, a gente acaba tendo algumas questões nesse sentido. Porém, contudo, todavia, está muito longe disso, né? A gente entra na cabeça da pessoa, mas a gente não entra em cantos que a gente não é permitido. Então, se eu chegar, por exemplo, para uma mulher que seja casada, que tenha seus filhos, que seja bem casada, que tenha aquilo ali, uma relação de respeito com o esposo dela, com tudo, eu chegar para ela, de uma certa forma, colocar ela em transe hipnótico e pedir para ela tirar a roupa e sair correndo de calcinha e sutiã na rua, ela sai do transe. Ela para, olha para mim, você está louco, doutor? Como é que você mandou fazer um negócio desse? Eu não posso. Então a gente não entra onde a gente não pode entrar. Existem valores, existem situações que a cabeça da gente cria que são verdades absolutas, né? Tem pessoas que, por exemplo, não aceitam a morte, não aceitam matar ninguém. Aí se você falar assim, mas se mexer no filho seu, se for um caso, aí a pessoa já muda. Não, mas tem exceções. Então, assim, existem crenças, existem valores que são enraizados na cabeça das pessoas e a gente não consegue mexer nisso, tá? Agora, com relação ao cigarro, como ele tem um grande apelo, né, comportamental, então a gente consegue alterar esse comportamento, né? Então a gente alterando esse comportamento e a gente conseguindo fazer isso de uma forma natural, como é o caso da hipnose, né? Porque assim, a gente fala hipnose, mas hipnose é uma coisa muito normal, é um estado natural que cada um de nós entra, né? Eu vou dar um exemplo do computador. Você tem um computador e ele tem descanso de tela, né? Hoje em dia, mas nem tanto, mas antigamente era muito comum ter descanso de tela. O estado de transe hipnótico é como se fosse um descanso de tela do nosso cérebro. Nosso cérebro ele fica o tempo todo, por exemplo, agora eu conversando com você, eu estou pensando no que eu vou lhe falar, eu estou pensando nas minhas respostas, no que eu vou falar com mais naturalidade, para conversar com você. Você está entendendo o que eu estou falando, está processando, de repente está pensando até na próxima pergunta, né? Está vendo alguma coisa, então a gente está o tempo todo trabalhando. Chega uma hora que quando terminar essa entrevista aqui, você senta um pouquinho para tomar um copo d'água, você esquece de tudo. Você fala, está só bebendo aquela água, nem se lembra do que está fazendo. Entendeu? Então é esse estado de repouso do cérebro da gente, que é como se a gente tivesse entrado em transe hipnótico. Então é um estado natural. Só que o que é que acontece? Quando a gente está em transe hipnótico colocado pelo hipnotista, uma pessoa responsável, aí a gente sugestiona algumas situações. Veja bem que é uma sugestão, não é uma ordem. Não vou dizer faça. Eu vou lhe sugerir alguma coisa. E aí você aceita aquela sugestão e você executa o comportamento que a gente está esperando. Então essa é a grande chave. Tá? Não existe uma coisa que você não vai querer fazer e a gente vai organizar esse pensamento para que você faça isso direitinho. Então esse é o grande tchan da hipnose, né? A gente conseguir sugestionar as pessoas para que elas façam as coisas e se organizem. Aí a gente pergunta assim, aí a gente diz assim, e todo mundo é hipnotizado? Todo mundo pode ser hipnotizado? Alguns estudos dizem que 98% da população são hipnotizados de alguma forma, tá? Porque os 2% que se excluem são as pessoas que têm algum déficit de cognição, ou tiveram um problema traumático, por exemplo, no cérebro, um traumatismo craniano, alguma coisa, ou nasceram, infelizmente, com algum tipo de déficit cognitivo e eles não conseguem perceber o que a gente está falando.
Até pessoas que são surdas e pessoas que são cegas conseguem ser hipnotizadas. Tá? Eu não trabalho com essa turma porque realmente precisa uma expertise um pouco maior para se comunicar melhor com elas. Por exemplo, você vai trabalhar com surdo, você tem que saber no mínimo Libras. Isso. E isso eu não faço isso. Mas se a pessoa conseguir se comunicar, você está sendo hipnotizado. Aí a pessoa diz, mas eu não sou hipnotizado. Aí eu pergunto duas coisas. Você já comprou alguma coisa que você não precisava? Você já entrou numa loja e comprou um negócio, você saiu com um troço, quando você chegou em casa e disse, pra que eu comprei isso? Eu não estava precisando disso agora. Entendeu? Então você teve uma sugestão, alterou o seu comportamento e você comprou alguma coisa. Ou então quem nunca foi para um filme de terror e não ficou com medo. Para quem nunca assistiu um filme de terror e ficou com o coração palpitando, você sabe que se tiver ali, por exemplo, um Freddy Krueger na tela do cinema, por maior que ele seja, mas é uma projeção. O Freddy Krueger não vai sair dali para vir me matar. Mas você fica com medo. Você fica com o seu coração palpitando. Tá? Então, isso são exemplos de como a gente realmente é um estado natural da gente entrar em transe hipnótico e receber sugestões e fazer essas sugestões que são recebidas. Tá? Então, mais ou menos assim, é uma coisa bem fácil da gente perceber, mas a gente não vê isso, então... No caso de quem fuma, dê exemplos aí de comportamentos que vocês sugestionam para mudar esse hábito. Como é que acontece na prática? Pronto, na prática a gente faz, durante a avaliação, a gente faz um mapeamento de uma semana dele. Por isso que a avaliação é um pouco mais demorada. Então eu vou conversar com uma pessoa, eu vou começar... Seu Zequinha, na segunda-feira o que é que o senhor faz? Aí ele diz, eu acordo. O senhor acorda... Quando o senhor acorda, o senhor já fuma ou o senhor toma café primeiro para depois fumar? Não, eu acordo acendo um cigarro. Só um detalhe, viu? Esse primeiro cigarro da manhã é o mais difícil que tem. Porque a pessoa, além de estar na abstinência química, a pessoa quando sai já tem aquele costume ali de fumar. Então ele é muito danado da gente conseguir quebrar ele. Mas aí a pessoa fuma e eu vou mapeando. Você fuma quando acorda, toma café, depois fuma de novo? Às vezes sim, fuma. E a gente vai mapeando momentos, todos os horários do dia dele, e a gente vai sabendo o que é que ele faz. Quando a gente faz esse mapeamento de todos os dias, aí a gente vai descobrindo o que é que ele faz antes de ele fumar. Por exemplo, né, você acorda, a primeira coisa que vai fumar, o que é que você vê? Eu vejo meu cigarro que fica em cima da escrivaninha. Aí a gente vai colocar alguma coisa que bloqueie ele desse cigarro. Pode ser, inclusive, uma coisa física. Por exemplo, antes de dormir, ele vai pegar um elástico, uma borrachinha, e vai passar ali umas 30 borrachinhas em volta daquela carteira de cigarro. Para que quando ele vá tirando aquelas borrachinhas para pegar um cigarro, ele vá se lembrando que não é ele que quer, é o corpo dele, então aquilo é um vício. Então a gente já quebra aquele comportamento automatizado. E aí, por meio de uma sugestão, a gente bloqueia esse vício dele. Então a gente vai conseguindo tirar situações, por situações, até a gente conseguir fazer essa limpeza. Depois a gente substitui. Né? Eu costumo presentear, né, dadas as devidas proporções, que não presente, mas eu costumo brincar que eu dou uma garrafinha de água com um canudo para a pessoa. E aí eu digo, olha, você vai andar, essa aqui vai ser sua amiga, essa garrafinha de água com canudo. Porque quando você quiser fumar, você vai abrir e aí a gente sugestiona ele para que ele troque essa impressão de fumar por beber água, que é um hábito extremamente saudável. Aí ele abre a garrafinha e em vez de ele fumar o cigarro, ele dá uma puxadinha no canudo d'água. E aí ele vai se satisfazer com aquilo ali. A gente coloca uma sugestão que ele se satisfaça com aquilo ali. Aí ele fecha e continua, segue a vida. Então, na verdade, é nesse ponto. A gente quebra esses comportamentos, tanto com barreiras físicas, como o exemplo que eu dei aqui de colocar um elásticozinho, e depois a gente substitui esse comportamento por algo que seja normal. Porque assim, você não pode tirar uma coisa da pessoa. Ele tem um comportamento X. Eu não posso literalmente tirar esse comportamento. Eu tenho que colocar uma outra coisa no lugar. Entendeu? Então eu vou e coloco uma coisa no lugar e ele vai ficar bem com tudo. Agora, tem muita gente que consegue parar por um tempo e depois tem aquela recaída e volta. Quando você se submete a esse tratamento com a hipnoterapia, esse comportamento ele muda ou ele pode voltar lá na frente se você não for mais tão vigilante? Então, ele, como todo tratamento de saúde, ele não é 100% garantido. A pessoa realmente, e infelizmente, ela pode ter quedas. Porém, uma das coisas que a gente trabalha com as pessoas é entender que essa queda, de certa forma, é normal. É esperado que tenha essa queda. Entendeu? Agora, se ele quebrou e fumou, por exemplo, meio cigarro e se tocou e jogou fora,
tá tudo bem, a gente retoma a caminhada de onde a gente falou. Não é uma coisa que vá jogar por terra todo o trabalho que foi executado. Entendeu? Ele tiver essa queda, não tem problema, a gente trabalha com essa queda. Entendeu? E dizer assim que uma coisa que não pode acontecer, isso pode acontecer, tá certo? É uma quebra de estado. Eu vou dar um exemplo, você provavelmente já fez alguma dieta na sua vida. Aí você está fazendo aquela dieta bem direitinho, tudo certinho, e aí você chega na produção, por exemplo, do Viver Bem, e tem um aniversário surpresa para uma pessoa lá, e você nem se lembra desse aniversário. Aí quando vê, tem aquela torta deliciosa, aí que a gente não vai dizer pisa na jaca. Aquilo ali, seu cérebro não está preparado para aquilo ali. Você está preparado, você sai de casa de repente até com sua marmitinha, com uma fruta de lanche, ou uma castanha, alguma coisa assim que você sai pronta para o seu lanche. Mas aí você chegou lá, você viu, pum, aquela torta gigante, e aquilo ali salta aos olhos. Então a gente tem que entender que essas situações, elas têm uma quebra na nossa mente, no nosso cérebro, que vai desencadear uma série de processos que para a pessoa pode ser alguma coisa assim. Então, digamos que a pessoa fuma e ela tem o hábito de fumar quando digamos que ela trabalha com contabilidade, com dinheiro, então ela é muito estressada com dinheiro, com tudo, e ela fuma aquele cigarro ali para se acalmar um pouco. E a gente consegue dar ferramentas comportamentais para que ela se acalme sem precisar do cigarro. Mas aí chegou um dia, digamos um momento como esse que a gente está vivendo, que as empresas estão enlouquecidas, porque não tem cliente, está todo mundo fechando, e a pessoa não conseguiu, porque ela nunca ia esperar que isso ia acontecer. Ela enlouquece, vai lá e fuma um cigarro. Por quê? Porque chegou uma situação que ela não esperava. Entendeu? Então tem que entender que isso pode acontecer, que a gente vai fortalecer isso, mas que se tiver uma queda, não tem problema. Foi uma queda que a pessoa passou. Agora, é comum no cigarro, quanto mais tempo você fica sem o cigarro, mais tempo você começa a criar um certo distanciamento do cigarro. Eu tenho um exemplo, minha mãe, ela não aguenta mais nem ninguém que tenha fumando perto dela. Ela fica incomodadíssima com o cigarro perto dela. Então a gente tem esse detalhezinho que às vezes as pessoas querem e favorece um pouco. Se você passou um certo tempo sem fumar, você provavelmente não vai voltar a fumar. Que isso, assim, hoje, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque eu vou também a gente está falando sobre cigarro, mas eu vou falar sobre um outro vício que eu acho muito impactante. Nunca foi tão fácil você parar de fumar. Cada vez mais existem regras proibindo locais de ser frequentados por pessoas que fumam. Cada vez mais a propaganda do cigarro está sendo limitada, cada vez mais os impostos relativos ao cigarro são mais altos, o cigarro do fumo fica muito mais caro. Então, cada vez mais é mais fácil você parar de fumar. Diferente da bebida. Então, o álcool, por exemplo, é uma droga socialmente aceita hoje. E aí, se você não bebe, no meu caso, por exemplo, eu parei de beber já fazem 2 anos. Né? Eu sou manicaca. Né? As pessoas brincam com isso, não bebe porque ele não deixa. Eu digo, rapaz, que eu não vou aumentar a conversa. Eu digo, rapaz, ela não deixa, ela briga comigo, aí pra não brigar comigo eu parei de beber. Sabe? Mas assim, a bebida ela é uma droga psicoativa, muito influente, que está destruindo muitos lares, mas que ela é aceita. Agora o cigarro a gente consegue realmente assim, porque hoje nunca foi tão fácil parar de fumar. O cigarro está sendo banido, né? É fora de moda fumar. Já foi chique fumar, né? Hoje não. Eu pergunto à minha mãe, o que é que a senhora gostava assim, de fumar? Ela, não, além do cigarro em si, da química, da nicotina, eu achava chique. Aquele cigarro você abria assim, jogava a piúba assim, você tá chique. Você estava nos cantos assim, tinha que estar fumando e tinha um estilozinho para jogar a piúba fora, não sei o quê. Então, hoje em dia isso não é mais aceito, né? Até a nossa saúde agradece, né, Bruno? Graças a Deus que isso está mudando. E que bom que a gente tem ferramentas como essa, como a hipnoterapia. A gente está aqui no Viver Bem exatamente para mostrar. Sempre falamos, né, dos riscos, dos prejuízos que o cigarro traz para a saúde, mas a gente sabe também que não é fácil. Para quem tem esse vício, não é fácil largar. Então fica aí essa dica de hoje da hipnoterapia. Muito obrigada, Bruno. E deixe seus contatos também para quem fuma, quem tem alguém na família, quer aí investir na hipnoterapia para conseguir largar esse vício de uma vez por todas. Muito bem, eu só deixo assim a última recomendação, que é um tratamento que não causa contraindicações, é um tratamento que respeita a sua saúde, a sua individualidade,
é uma coisa que vocês fiquem tranquilos, que eu não vou estar mexendo na mente de vocês, muito pelo contrário, vocês estão altamente conscientes em todo o processo, vocês quem vão guiando esse processo, e é uma coisa que é natural, né? A gente tem, assim, testemunhos das pessoas que falam que pararam de fumar sem sentir dor, já tinham tentado parar antes e não tinham conseguido, porque incomodava, porque aquela abstinência era muito forte. Né, a fissura, quando dava, era muito forte. E aí não tem essa fissura, e é muito bacana e é saudável. Tá? Então eu deixo esse recado. Espero que cada vez mais as pessoas parem de fumar por si só. Né? A gente tem exemplo aí de mães, por exemplo, que engravidam e param de fumar porque engravidaram, não querem fazer mal para o bebê. Né? Então a gente acha esse propósito inabalável, né, para que você realmente pare de fumar, e a gente consegue. Bom, meus contatos, eu tenho meu WhatsApp, né, que é o 99481-2637, tá? 99481-2637, e eu tenho meu Instagram, que é o Instituto Bruno Cardoso,